Olá, meus queridos amigos da redação, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação do Cursinho. Gente, essa já é a nossa 17ª aula e desde que começou foi bastante conteúdo e hoje eu vou falar sobre algo bem importante, que é a construção de tese e argumentação. Como a gente viu, a tese é algo que vai na nossa introdução do texto e que a tese é a nossa defesa da ideia, a ideia que a gente vai defender sobre um diferente tema. Vamos supor que na redação do Enem 2020, que vai ser em 2021, janeiro de 2021, venha como tema valorização do SUS. Para sua tese, você tem que fazer tipo umas perguntas e a sua tese tem que responder essas perguntas, tipo perguntas pessoais, tipo, o que eu acho desse tema? Bom, eu acho que o SUS tem que ser valorizado porque milhões de pessoas, milhões de brasileiros utilizam esse sistema. Por quê? Porque ele é um sistema de bastante importância para a população, ainda mais para o pessoal de baixa renda. Então a gente começa a ter uma ideia, tipo a tese. Eu vou defender que o SUS tem que ser valorizado porque milhares e milhões de brasileiros precisam desse, incluindo a população de baixa renda. Entendeu? É tipo mais ou menos assim. Claro que você pode fazer outras perguntas para sua tese, mas a sua tese é tipo para você ter uma ideia do que você vai defender. Então, essas duas perguntas, tipo, o que eu acho desse tema e por quê, são bem interessantes. Tipo, no caso da valorização do SUS, eu já falei. Eu acho que a gente tem que valorizar o SUS porque é um sistema público, milhões de pessoas utilizam ele e todo mundo depende do SUS. Até você que acha que não, eu vou mandar um link para vocês de que o SUS já fez. O que o SUS faz. Depois disso, a gente vai para a nossa desenvolvimento. Desenvolvimento são 2 parágrafos com argumentação. E aqui vai umas dicas que deve ter uma pergunta. Como a gente vai fazer uma boa argumentação? A argumentação, assim como demais textos, demais coisas, ela também tem uma estrutura para ser seguida. A gente pode fazer uma boa argumentação com fatos, que são o quê? É quando alguma coisa aconteceu. Vamos supor, no mesmo tema que eu trabalhei para fazer a tese, valorização do SUS. Eu não sei o ano exato, gente, me desculpem. Em 1900 e bolinha, foi criado o Sistema Único de Saúde. Isso é um fato. Em 1900 e bolinha, que eu não sei o ano exato, foi criado o Sistema de Saúde. A gente também pode fazer uma opinião. Opinião é algo em que a gente acredita. E a gente não pode contestar porque é algo pessoal, totalmente pessoal. Tipo, na minha opinião, não vai falar na minha opinião, eu acho que as pessoas de baixa renda dependem mais do SUS do que as pessoas com alta renda. Aí nós temos a tese. A tese é o nosso posicionamento. Nosso não, né? O seu posicionamento em relação ao mundo. É aquilo que você defende e deseja convencer as pessoas. No caso, eu defendo que o SUS tem que ser valorizado porque milhões de brasileiros dependem dele. E aí inicia a nossa argumentação, que vai ser a nossa defesa da tese. Ela vai ser construída com exemplos em fatos e análises, que vão ser conclusões que vamos tirar a partir dos fatos. Os fatos, gente, se você não souber nenhum, lembra que no Enem ele sempre vai ter uns 3, 4 textos para você ter como base. E nele você pode tirar algum fato, você pode tirar algum dado estatístico, alguma alusão histórica e vai do seu conhecimento nas outras áreas também, pessoal. Então, agora que a gente já percebeu a diferenciação do conceito de argumentação, entre os fatos, opinião, a gente vai fazer como que você pode basear os seus argumentos na redação. Bom, você pode basear eles em referências históricas. Como assim referências históricas? Após a guerra, exemplo, após a Guerra Fria, a discussão sobre saúde ficou sendo mais, virou a discussão da saúde entrou em mais pauta. Isso é uma referência histórica. Não sei se foi após a Guerra Fria, não sei, mas gente, eu tô dando exemplos. Podem ser que meus exemplos sejam reais, pode ser que meus exemplos não sejam reais, mas a ideia dos meus exemplos é tipo para vocês pensarem, raciocinarem um pouquinho de referências históricas. Ou tipo, na Grécia Antiga, os não sei o que, não sei o que. Ou, na antiga Europa, a sociedade, que não, quando eles não tinham um grande tratamento para a saúde, eles isolavam os doentes fazendo uma quarentena, jogando eles, igual faziam na Ilha dos Leprosos, que as pessoas que tinham lepra, quando não tinha a cura da lepra, não sei se a lepra tem cura ainda, desculpem se eu
Mas então, antigamente, quando tinha os leprosos, o que eles faziam com os leprosos? Eles isolavam os leprosos numa ilha. Não sei se era numa ilha, numa casa, mas isolavam os leprosos. Isso é uma referência histórica. Em casos divulgados pela mídia. Como assim casos divulgados pela mídia? Dados estatísticos, tipo, 65% dos brasileiros utilizam o Sistema Único de Saúde. Durante a pandemia de coronavírus, mais da metade dos brasileiros começou a depender do Sistema Único de Saúde. A crise do coronavírus no Brasil fez com que o número de internações via Sistema Único de Saúde aumentasse em 33%. Esses são casos divulgados pela mídia e nossos dados estatísticos. Eu acho que deu uma vez clara, gente. Dados estatísticos são esses que eu falei, que são os casos divulgados pela mídia. Mas casos divulgados pela mídia, gente, eu acho que seria mais coisas que saem no jornal, né? Tipo, casos divulgados mesmo, coisas divulgadas. Mas a mídia também divulga dados estatísticos, então entra. Eu acho que o que eu falei engloba os dois. Se eu estiver errado, vocês me desculpem, mas eu não estou errado. Eu tenho fé que eu estou certo. Mas é isso, casos divulgados pela mídia, gente, são casos, tipo, que a mídia divulga, sabe? Sai no jornal, tipo, a população se sente segura, se sente mais segura se ficar em casa ao sair na rua. A população está usando máscara, pois a máscara previne o coronavírus. Não previne o coronavírus? Previne, tipo assim, dá mais segurança pra gente sair nas ruas e diminui o risco de a gente contrair o coronavírus. Não é uma 100% eficaz, mas diminui o nosso risco. Isso é bom. Dados estatísticos eu já falei, dei uma mercado em casos divulgados pela mídia. Dados estatísticos eu espero que vocês entendam, ok? Ok, beleza, obrigado. E aqui vai umas diquinhas básicas para vocês fazerem uma boa argumentação. Como assim fazer uma boa argumentação? Gente, uma boa argumentação. A argumentação, o desenvolvimento, lembra que o desenvolvimento é tipo metade do seu texto, são tipo 50%, são 2 parágrafos de argumentação, dado que o Enem deve ter 30 linhas. E a argumentação vai estar tipo, vai ser analisada nas várias assim, competências. Vai ser analisada na competência da coerência, na competência da coesão, na competência do português. Desculpa, gente, meu gato tá miando, então se ele estiver atrapalhando, vai continuar assim. Você pode, tem que fazer análises críticas da realidade. Como assim? Coisas reais, gente. Não vai trazer argumento, como eu disse na outra aula, que foi a correção. Não vai trazer argumentos, análises críticas que você tirou da sua mente, tipo... Coisas reais, tipo valorização do SUS. Aí você tem, eu tô tratando nessa aula. Não tô tratando, tô citando ele como exemplo, né? Você fala... 65% da população brasileira utiliza o Sistema Único de Saúde. Isso é uma análise crítica da realidade. A gente vai comprovar a nossa análise com fatos reais, tipo, a população brasileira depende do Sistema Único de Saúde para distribuição de vacinas gratuitas, testes contra HIV, tratamentos contra algumas doenças, controle da água. E a gente, aí outra dica é nunca faça análises desvinculadas da realidade. Como assim? Análises fictícias, gente. Análises que não são reais. Entendeu? Não se apoie apenas na opinião de grandes autores. Gente, vale lembrar que o texto é seu. O texto é seu. Você pode citar a opinião de um orador, tipo, Martinho Lutero disse que... Não sei o que ele disse, mas ele disse alguma coisa. Você pode citar Martinho Lutero? Pode. Pode citar Martin Luther King? Pode. Pode citar Sócrates, Pilates, quem mais você quiser. Mas é só pra você tacar mais e mostrar que você tem conhecimento. E você, tipo, como diz o filósofo grego, e você continua. Não faça afirmações muito vagas. Gente, tipo assim, o brasileiro depende do SUS. Por que você vai falar isso? Por que ele depende do SUS? Por que o SUS é importante? Por que ele depende? Por que ele precisa? Por que tem que melhorar? Por que tem que ser valorizado? Tipo, entende as perguntas que faz quando você faz uma afirmação muito vaga? Fica tipo um leque, eu não tenho um leque, então finge que eu estou com um leque na mão, de opções aberto para vocês. E não exponha apenas os fatos. Como assim? Você está tacando dados estatísticos, está tacando dados históricos. Citou um filme, citou uma série da Netflix, citou uma série do Amazon Prime. Tô fazendo propaganda, gente, desculpa.
Citou uma série que você assistiu, citou um filme que você assistiu, expôs os fatos e no final você só expôs os fatos e não fez mais nada. Gente, vocês precisam fazer com que o seu texto tenha coesão e coerência. Ou seja, você vai expor os fatos, vai defender esses fatos e vai concluir esses fatos, vai apresentar uma proposta de intervenção, tá bom? Não se esqueça. Gente, era isso que eu queria passar na aula de hoje para vocês. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Dúvidas, vocês já sabem, via Classroom ou via comentários no YouTube. Participem das demais aulas. E é isso, obrigado a todos. Fiquem com Deus.